contraditórias. E o que eu quero mostrar para vocês, meus amigos, é um ponto de vista que harmoniza essas duas ideias, a científica e a religiosa. Por quê? Porque é olhar de um jeito fundamentalista, de um jeito de acordo com o texto, sem interpretá-lo e sem perceber as nuances desse texto, é fácil. Muita gente já faz isso. Ignorar o texto e dizer que ele contradiz a ciência e dizer que o texto é besteira também é fácil. Muita gente já fala isso. Então a minha contribuição vai ser mostrar como a gente pode perceber o texto, sim, de acordo com a ciência. Não é uma visão obrigatória, não é uma visão comprovada, mas tem sentido. A tradução mais corrente da Torá é assim, no início. No início, Deus criou o céu e a terra era desolada e vazia, e etc, etc, etc. Só que essa tradução, ela é errada. E na verdade, não é só a tradução que é errada, mas é a compreensão superficial do texto. É errada. O texto diz em ivrit, em hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Só que o nosso grande comentarista Rashi, ele chama a atenção para um fato. Se realmente a Torá estivesse dizendo que no primeiro dia Deus criou o céu e a terra, como é que a gente viraria a página e veria, logo na página seguinte, no segundo dia, o Eterno criando o céu? E, ao virar mais uma página, ou no caso da Torá, ao dar mais uma desenroladinha ou enroladinha no rolo da Torá, a gente veria que no terceiro dia o Eterno criou a terra. Opa! Então, o que é óbvio? É óbvio que aquilo que está escrito no primeiro versículo da Torá, que no princípio o Eterno criou o céu e a terra, não está falando da cronologia do primeiro dia. Então Rashi, um dos nossos maiores comentaristas, obviamente embasado em seu conhecimento do texto, não em sonhos ou visões que ele teve da própria cabeça, ele diz o seguinte, que a forma correta de compreender o texto é: no início da criação dos céus e a terra, então não é no início Deus criou os céus e a terra, é no início da criação dos céus e da terra, e a terra estava desoladamente vazia, e havia escuridão na face do abismo, e o Espírito do Eterno pairava sobre as faces da água, e disse o Eterno que haja luz. Ou seja, toda essa introdução, ela serve somente para dizer a respeito da primeira criação que o Eterno fez no primeiro dia, que foi luz. Or. Vocês entenderam? Talvez é um pouco complicado, mas peguem um livro e reflitam depois. No início da criação dos céus e da terra, no início de tudo, no início, ou seja, ainda antes do Espírito do Eterno parar sobre as faces da água, ainda antes de haver a escuridão sobre a face do abismo, ainda antes de tudo isso, Vaiomer Elohim, disse o Eterno, Yehi Or, que haja luz. Aí, galerinha, essa é a forma tradicional de compreender a Torá. Não significa que é proibido compreender de outras formas, ou seja, de formas que estejam embasadas, que tenham coerência com o texto e que não contradigam nenhum princípio judaico, tá? Mas essa é a forma principal de se compreender